Olá pessoal, eu sou o Elton. E eu sou a Malu, nós somos o Ânima e estamos aqui para bater um papo com vocês sobre evangelização e arte. Pois é, duas grandes ferramentas auxiliares aí para a gente poder trabalhar com as crianças, né? O espiritismo, né? E a música, a arte, o teatro, a dança, enfim, a arte que a gente escolheu para trabalhar com as crianças. Através da arte, a gente consegue estimular as nossas crianças, estimular o desenvolvimento das crianças e o seu entendimento em relação à doutrina espírita. A gente vai oferecendo estímulos, oferecendo muita ludicidade que vão ajudando no desenvolvimento do cérebro, no seu desenvolvimento motor, cognitivo, emocional e que vai ajudá-los a serem pessoas de bem quando forem mais velhos, não é E isso? sem falar que é muito legal, né? Quando a gente fala de ludicidade, a gente fala da arte, a gente fala do brincar fazendo arte, né? Do fazer artístico. Então isso instiga, isso estimula, isso traz toda essa coisa legal da gente estar ali junto e praticando, né? E fazendo a arte, fazendo aquilo dentro da evangelização. Sim, um dos pontos muito importantes da evangelização é que ela promova um ambiente sempre muito acolhedor e feliz para receber as crianças. As crianças precisam chegar ali e gostar daquele ambiente, querer ficar ali e não querer ir embora, né? Pois é, e quando vai embora com um gostinho de quero voltar. Exatamente. E aí a gente tem muitas ferramentas, então, para pensar em como preparar a sala de evangelização, seja ela virtual, seja ela presencial. Como é que a gente pode preparar um ambiente, olha só, uma sala virtual aqui, com atrativos na parede que você pode ir mudando constantemente. A cada aula você põe algo diferente ali no seu fundo que pode ter a ver com o assunto da sua aula. Então, no presencial, aí então os recursos são ilimitados, né? Você pode ter brinquedos, objetos, materiais, tudo ali à disposição deles para que eles se divirtam muito e aprendam também. A casa espírita é o limite, né? Parafraseando aquele ditado, né? O céu é o limite, né? Nesse caso, a casa espírita é o limite. A gente pode usar ela inteira daí quando a gente está no presencial, né? Todo mundo com saudade disso, inclusive. Nossa, pois é. A gente sabe que logo no momento da concepção já tem vida ali, né? O ser, o pequeno bebê, já está ali em formação. E algum tempo depois, poucas semanas depois, as sensações já começam a fazer parte da rotina daquele neném que está se formando. Ele já começa a ouvir algumas coisas, alguns sons exteriores. Ele percebe muito as sensações da mãe, aquilo que a mãe come, né? Do que ela se alimenta, aquilo que ela conversa, quais são as emoções dela e de quem está em volta. Então, quando a gente tem essa noção, a gente pode oferecer para aquele bebezinho ali que está se formando frases positivas, mensagens positivas, canções, a gente pode cantar, né? Contar histórias e ele já está ali sentindo aquela boa vibração. Depois que nasce, então... Aí que não tem limite mesmo. Pois é, né? A gente pode fazer outras atividades até com o bebê ali, já fazendo esse trabalho, né, de evangelização desde pequenininho. Desde pequenininho. Uma das dicas muito interessantes é a gente pensar nas cores. Olha lá, falando de arte, né? Vamos pensar nas cores. Como assim nas cores? Os bebês, eles não nascem com a visão desenvolvida. Eles ainda enxergam muito embaçado. E vai levar alguns meses até que a visão deles esteja completamente nítida. Então, nos primeiros meses, para quem aí dá evangelização para os bebês, é muito legal você pensar em brinquedos e livros que tenham cores bem contrastantes, como, por exemplo, o preto e o branco ou o preto e o amarelo. Você fazendo isso, você está atrelando aí um auxílio para o desenvolvimento físico, né, daquela criança que está ali, e também você está passando os conhecimentos da doutrina. Você está ali contando uma historinha, você está brincando, passando uma mensagem e está ali desenvolvendo, então, várias áreas daquela criança ao mesmo tempo. E ainda estamos auxiliando também no desenvolvimento cerebral da criança, né? Trabalhando com os contrastes ali, com as cores contrastantes. Sim, o desenvolvimento do cérebro começa, ele já iniciou, né? Muito antes do nascimento. E quando ele nasce, então,
ele vem num desenvolvimento muito acelerado. As sinapses que acontecem, né, no cérebro, elas nunca mais vão acontecer ao longo da vida. Então, os 3 primeiros anos de vida, eles têm uma movimentação cerebral que nunca mais vai se ver. Por isso que a gente, muitas vezes, pensa que o bebê não está prestando atenção. A gente está ali contando uma história, ou a gente está mostrando um brinquedo para o bebê, mas ele está ali, ele está lá, ele está mexendo em alguma coisa aqui, menos olhando pra gente. E daí a nossa sensação qual que é? Não tá prestando atenção. Na verdade é o contrário, não é? Ele tá atento a tudo o que está acontecendo. Então, tudo é motivo da atenção dele. Por quê? Porque o cérebro tá aprendendo, ele tá observando tudo. E você pode ter certeza que ele também está atento ao que você tá fazendo ali com ele naquele momento. Pois é, quando a gente fala que a criança realmente que a criança é uma esponjinha, realmente ela é uma esponjinha, né, nesse momento. Ela está prestando atenção em tudo. E mesmo que a gente não perceba isso, né, ela está observando cada detalhe do que está acontecendo. Sim. Uma brincadeira muito simples, por exemplo, de você fazer, você criar uma lanterninha com eles, olha só, com rolo de papel higiênico e um pedaço de durex, daquele mais grosso, ou um plástico. Você coloca aqui, deixa ele bem liso. O meu tá um pouco amassado, tá? Mas você deixa ele bem lisinho aqui, põe uma fita e aí você faz um desenho aqui dentro. Então, por exemplo, se naquela aula você está falando para a criança sobre a parábola do semeador, você pode fazer uma lanterninha com um desenho de uma flor, de uma semente, de um passarinho. E aí você coloca uma lanterna aqui dentro e projeta isso na parede, no teto, no chão, num pedaço de papel mais escuro. Se não tiver a lanterna, pode usar a lanterna do celular, no caso, né? A lanterna do celular funciona muito bem também. E para que isso? É um recurso muito simples que daí, enquanto a criança está ali visualizando aquela imagem, você está contando a história para ela, você está cantando uma canção relacionada ao tema. E aí você pode, inclusive, deixá-la decorar. Imagina que delícia, dar tinta na mão deles para eles ficarem aqui pintando com os dedos. Olha lá o desenvolvimento tátil aqui, que você também está ajudando. E eles estão ali pintando, depois que está pronto, é só brincar e ouvir a história. Não é legal? Poxa, demais, eu acho incrível, né? E trabalha com essa ideia do contraste também, de certa forma, que você está com a luz ali incidindo sobre uma superfície mais clara e projetando o desenho, né? E trabalhando não só com o contraste, mas com o movimento também, né? Sim. A gente nem percebe quanta coisa a gente está desenvolvendo numa brincadeira, entre aspas, simples, né? Simples, mas mais interessante, né? Sim. E falando na parábola do semeador, então, a gente quer começar com uma canção com vocês. Que depois a gente conversa um pouco mais sobre ela, a canção Semente. E juntos caminhamos com Jesus. Ninguém vive só, é preciso ter alguém para descobrir que o amor é a luz. Hoje sentimos a esperança de crescer, uma semente de fraternidade e paz Em cada coração que existe, e juntos caminhamos com Jesus. Paz em cada coração
Vamos com Jesus. E falando nele, ele veio aqui nos cumprimentar. Oi. Ele veio dar um oi para que a gente possa caminhar com ele, né? Pegando a mãozinha dele aqui assim, ó. E ó. E sair pro mundo. Jesus é uma figura muito importante dentro das nossas aulas de evangelização. Falar em Deus, falar em Jesus é muito importante desde os pequenos, né? Desde os pequenos até os mais velhos. É aquela figura que está sempre do nosso lado. Então, quanto mais a gente falar dele, quanto mais a gente tiver ele pertinho da gente, melhor para todos nós. E aí, então, a gente vem trazer uma ideia muito legal para a gente fazer, pensando em Jesus. Que tal a gente deixar a nossa sala de evangelização toda florida, toda colorida? Não é legal? Eu acho muito legal, né? É uma ideia muito boa sempre, né? A gente pode usar elementos da própria natureza, pedir a ajuda das crianças, não é verdade? Pensar nesse tema, né, da semente, da parábola do semeador, e pedir para que elas tragam plantas. Cada uma pode escolher a planta que quiser para deixar enfeitando ali a nossa sala. Realmente, eu até dou uma ideia, né? De repente ter um vasinho na sala. A gente tem aí nos supermercados muitas vezes, né, a venda daquelas sementes, né? Aí tem manjericão, tem salsinha, tem flores. E aí de repente você pode ir naquele vasinho ali plantar uma sementinha e aí acompanhando, né, junto com as crianças aí o desenvolvimento dessa planta semana a semana, caso a sua sala de evangelização tenha essa possibilidade, né, tenha claridade e tal, para que isso possa acontecer. E aí a gente pode fazer algo muito legal, que é observar então todo esse crescimento daquela plantinha. A gente pode pegar esse assunto, né, e ir partindo para outros assuntos. Quando a gente fala, por exemplo, da parábola do semeador, da plantação, a gente planta uma semente, a gente está falando dos reinos, né? A gente tem ali o reino vegetal. Então a gente pode observar e depois que a gente observar, olha só o que a gente pode fazer. Cada um pode criar o seu, ou então pode todo mundo criar junto, não fica bacana? Fica muito legal, muito interessante, né? E a participação de todos, de repente, num cartaz desse coletivo. Uhum. Aqui a gente usou resto de papel. Sabe esses retalhinhos que acabam indo para o lixo? A gente pode até falar de cuidados com a natureza, né? Não jogar fora. E aí a gente usa esses restinhos de papel e monta o ciclo de vida das plantas que eles foram observando. E aqui a gente começa a criar uma noção do cuidado com a vida. Tem vida aqui. Sim, o criação de outro, Deus, né? O cuidado com o outro, né? A planta precisa do nosso cuidado para ela viver. A gente precisa regar, precisa estar ali conversando com ela, não é verdade? Aqui a gente está falando de natureza, de meio ambiente, da criação de Deus. Então, estamos fazendo um trabalho bem legal, né? Com várias visões, aí, com várias possibilidades de assuntos, de temas ligados a uma mesma atividade. Sim. E aí a gente não precisa parar no ciclo da vida das plantas. Depois disso, a gente pode mostrar vídeos para as crianças de como, por exemplo, que uma borboleta surge. Como que um sapo surge, como que uma galinha surge. E aí a gente pode criar os cartazes com elementos diferentes até para falar sobre o ciclo de vida desses animais. E aí a gente já parte para o reino animal, não é legal? Poxa, muito. E aí depois disso, depois que a gente conversou bastante, aí a gente vai falar de quem? De nós. E a nossa vida? Como que é? Como é que a gente nasce? Né? Como é que é o nosso corpo? Como é que a gente vai se desenvolvendo? Como é que é o crescimento humano? E aí a gente entra em vários assuntos. Aí a gente fala de reencarnação, planejamento reencarnatório, do valor que a gente tem que dar para a nossa vida, leis de conservação, do que realmente somos, né? Espíritos, né? Do perispírito que liga o espírito ao corpo, enfim, aí os assuntos vão e vão embora. Aí um ano de evangelização é pouco. É pouco. E aí, bom, enfim, aí tem várias ideias para a gente trabalhar, mas aí a gente trouxe essa daqui pensando nesse nosso grande amigo e pensando nas plantas, né, para poder decorar a nossa sala. A gente pode fazer um vasinho de planta assim, ó, com papel picado, colado numa garrafa PET, e os mesmos retalhinhos que a gente poderia jogar fora a gente guarda, e a gente pode fazer flores. E essas flores podem virar uma brincadeira.
Eu tenho aqui, essa brincadeira eu fiz com 5 flores e dentro de cada uma tem uma letra. Que está escrito aqui. Queijo. Não, mentira. Acho que é fome já, né? Não. É escrito Jesus, né? Jesus. E aí qual é a brincadeira? A criança pode tirar do vaso, coloca na ordem as letras e ela pode replantar. Ela pode plantar, a gente pode colocar terra, né? E ela vai plantando aqui dentro do vasinho as letras para formar a palavra Jesus ou outra mensagem do tema que for a sua aula. E isso pode ser uma decoração super legal para sua sala. Um buquê de flores de Jesus, olha. Ai, que lindo. Ideias tem muitas, né? Muitas. Que lindo. E falando de semente também, juntando com a arte, aqui falando de música, olha só o que a gente pode fazer. Um ganzá, um chocalho, né? Isso, um ganzá, super simples. Aqui eu tenho uma garrafinha e dentro eu coloquei semente. A gente pode colocar sementes variadas, cada ganzá com uma semente que vai produzir um som diferente, né? Pois é, e mesmo que você não tenha na sua sala, de repente, um violão, e você não saiba tocar também, né, um instrumento musical, mas você pode cantar as músicas usando ganzá, né? Ninguém vive só, é preciso ter... Olha que legal. Pois é, e todos participam, né? Ou seja, vira uma música coletiva ali, todo mundo tocando junto, naquela harmonia do grupo. Mas falta o violão. Bom, mas tem as vozes, né? Criando também essa questão da melodia, da harmonia, ali a harmonia das vozes, né? Todo mundo cantando junto. Então fica bem interessante e uma atividade barulhenta, né? Nossa, bem agitada, delícia. que é gostoso também. Muito. Nossa, inúmeras possibilidades. Até para falar de diferenças. Colocando sementes diferentes, cada semente dentro de um ganzá, para produzir sons diferentes. Cada semente tem uma cor diferente, tem um formato diferente. Pois é, se você muda, por exemplo, a embalagem, né, o que a gente está usando aqui é uma garrafinha, pode ser uma garrafa maior, também a forma, também a matéria-prima dessa garrafa, desse pote, enfim, vai fazer com que o som seja diferente, né? Então a gente vai falar de timbres, Olha só. E aí a gente vai estar falando o quê? De vozes, né? Por que a voz do menino é diferente da voz da menina, por exemplo? É o timbre que faz isso, a qualidade do som, né? A qualidade que aquele objeto tem de produzir o seu som com a sua característica. Então a gente pode falar de uma série de coisas aí, de diversidades, por exemplo, e aí isso dá pano para manga. Diversidade a gente vai falar também daqui a pouquinho, na nossa próxima canção. Eu só quero mostrar mais uma ideia para a gente falar desse nosso amigo aqui. Quando a gente fala super de Jesus, amigo. O nosso super amigo Jesus, que está sempre do nosso lado. E aí uma outra brincadeira super legal que a gente pode fazer com ele é barco de Jesus. Isso aqui a gente pode montar de um jeito muito simples. Sabe o que eu usei para fazer isso daqui? Vocês imaginam? Uma tampa de uma caixa de sapato. A gente pinta, olha só, a gente pintou aqui e aqui em cima nós fizemos com folha mesmo, tem que até colocar alguma coisa aqui porque fica caindo, para segurar, apoiar. E aí eu fiz aqui só uma montanha, algo bem simples. E com uma outra caixa... Já virou um cenário aqui, um super cenário, né? Virou cenário. Ah, mas eu não sei pintar, mas faz o seu jeito, né? Sim. Ninguém precisa ser o Van Gogh para fazer esse tipo de atividade. A gente tá ali experimentando, tá brincando com o fazer artístico, né? Mesmo que você não tenha técnica nenhuma, isso aqui é interessante, né? As crianças vão estar vendo e vão ficar super empolgadas com a ideia de ter um cenário ali, uma coisa para brincar. Nossa, sabendo que foi você que fez, então eles vão gostar muito mais, pode ter certeza. Aí a gente pode colocar peixinhos, a gente pode fazer peixinho com bexiga, com um pouquinho de água dentro, né? Fica aquele peixinho gordinho, assim, bem fofinho. A gente pode fazer bexiga com resto de papel também. Bexiga com resto de papel, não. Peixinho com resto de papel. A gente faz os peixinhos com resto de papel. E aí a gente vai criando o que tem no mar, né? Quais animais tem no mar. E aí a gente pode trabalhar muito e criar um barco. Na verdade, esse barco tá meio grande aqui, o legal é ter um barco menor, né? Esse aqui tá um pouquinho exagerado. Mas olha só, é uma caixa também. Mas é para poder caber Jesus aí dentro, por isso que ele tá grande. É verdade, ó, esse aqui. Eu acho que Jesus agora tá meio grande pro barco, mas enfim. Tá tudo fora de perspectiva, de proporção. E aí a gente tem aqui um barquinho, muito facinho de fazer também, com palito de sorvete, papel, caixa.
E aí a gente pode brincar. Cada um pode ter o seu, cada um pode criar o seu barco. Se você fizer numa caixa de papelão maior, faz um furo aqui dentro e veste na criança aquela caixa de papelão. E aí você veste e ela tá ali dentro do barco de Jesus. Não é demais? E pode navegar pela casa espírita toda, hein? Ai, que delícia. Sai navegando por aí. Bom, então agora a gente vai cantar mais uma canção. E é uma canção que fala justamente sobre esse assunto, né? Da gente precisar estar sempre ali unidos. E ela traz uma mensagem muito bonita, muito positiva de união. Da gente unir as nossas diferenças. O que eu tenho que pode contribuir para aquilo que ainda não existe ali? O que o outro tem que pode contribuir comigo? Quando a gente estuda a educação, a gente conhece que cada um é de um jeito. Existe uma pessoa igual a outra? Não existe. Não existe. Não existe ninguém igual a ninguém, né? Não existe nem fisicamente e nem intelectualmente, nem cognitivamente. Cada um é de um jeito. Cada um se desenvolve de uma maneira diferente e cada um tem os seus próprios interesses, aquilo que mais gosta e as suas próprias aptidões. Somos todos iguais perante Deus, mas cada um de nós é um universo, né? Cada um de nós aí tem as suas, como disse a Malu, as suas aptidões, os seus sonhos, os seus pensamentos. Então, isso é muito interessante, né? A gente vai aqui juntar essas diferenças e fazer muita coisa boa, com certeza. Sim, a gente produz muito. E quanto mais a gente tem essa noção, então, mais a gente produz. É por isso que o incentivo, a interação entre eles é muito importante. A gente oferecer muitos momentos dentro da nossa evangelização para que a interação entre os pares aconteça, para que eles estejam ali, um colaborando com o outro, um ajudando o outro, contribuindo com o outro, não é? Isso é sempre muito importante. Vem brincar, deixe-se contagiar. Entre nessa roda e não saia mais. Nessa brincadeira vamos criar muitos elos e assim compartilhar o momento. De mãos unidas percebemos sentimentos, nossas atitudes se fazem evidentes. Na roda da vida somos nós mesmos, só doamos aquilo que temos. Vem brincar, deixe-se contagiar. Entre nessa roda e não saia mais. Nessa brincadeira vamos criar muitos elos e assim compartilhar o momento. Preto ou branco, rico ou pobre, diferenças não impedem o movimento. É preciso exteriorizar o melhor de cada um, pois sozinhos não vamos a lugar algum. Vem brincar, deixe-se contagiar. Entre nessa roda e não saia mais. Nessa brincadeira vamos criar muitos elos e assim compartilhar o momento. Vem brincar, deixe-se contagiar. Entre nessa roda e não saia mais. Nessa brincadeira vamos criar muitos elos e assim compartilhar o momento. As mãos unidas, né? Vem brincar e vem compartilhar esses momentos, os momentos bons, aqueles momentos que a gente aprende nas nossas aulas de evangelização. Vamos compartilhar aí pelo mundo. E olha só que ideia linda para a gente fazer. Mãos, né? Mãos que trabalham, mãos que ajudam, mãos que fazem carinho. Mãos que abraçam, mãos que tocam, mãos que cozinham. Mãos, quanta função tem as nossas mãos. Olha só, imagina que legal. Já pensou pensar em uma aula só para falar das mãos? Poxa, dá muito assunto. Dá muito assunto. E aí aqui a gente pode criar uma mandala.
com as nossas mãos. Essa mandala pode ficar decorando a sala e ela pode ser a mão de todos vocês, você e as crianças, né? Pode ser a mão, cada mão pode ser de um. E aqui dentro da mão, a gente pode fazer um desenho de algo que seja significativo para nós, a gente pode escrever uma mensagem, como a gente quiser. Podemos fazer isso com várias ideias, né? Para reforçar alguma atividade, de repente, que precise justamente da união, né? Do esforço coletivo de todos. Sim. E aí, pensando na ideia da mandala, que eu acho muito legal, fica sempre muito bonita, a gente pode ter uma mandala de coração. Olha que linda essa mandala. Também, muito bonita. Os nossos corações unidos, olha que coisa mais linda. E aí, da mesma forma, a gente pode colocar uma mensagem, cada um põe a sua mensagem dentro do coração e a gente deixa essa mandala decorando o nosso ambiente. Super legal, né? Muito. Eu acho sempre muito bonitas essas ideias, né? Criativas, coloridas. A Malu aqui fez os corações mais ou menos todos do mesmo tamanho e formato, mas a gente pode fazer de tamanhos diferentes, né? Ela falou das mãos, por exemplo. Cada criança pode pôr sua mão no papel ali, riscar a mão, e aí você vai ter mãos de diferentes tamanhos, né? Inclusive a nossa mão ali de evangelizador também, um pouquinho maior, um pouquinho né? maior. Então, olha só a minha mão ali, né? Vai identificando cada uma a sua mãozinha nessa mandala, aquela guirlanda, né? Nessa mandala aqui, também, mano. que é muito interessante, né? Fica bem legal e colorida ainda, né? Cores diferentes para cada mão, a cor que eu mais gosto, sei lá. Isso que o Elton falou é muito importante. Olha lá a minha mão, fui eu que fiz, tá aqui. Essa sala é minha, esse ambiente é meu e eu participei da decoração. É o senso de pertencimento, né? Senso de pertencimento, como isso é importante. Evangelizar, então, é muito importante. Essa tarefa de evangelizar, de transmitir o conhecimento que a gente adquiriu dentro da doutrina espírita e, atrelado a isso, estimular todo um desenvolvimento maravilhoso em todos os sentidos, né? Seja emocional, psicológico, cognitivo, motor, da forma que a gente puder, é muito importante que a gente tenha essa consciência sempre da nossa missão enquanto evangelizadores, né? Que não é somente a de formar pessoas espíritas, pessoas que têm o conhecimento espírita, mas de formar pessoas de bem, pessoas que vão fazer uso desse conhecimento espírita para deixar o mundo um lugar cada vez melhor. Essa é a nossa tarefa. Sem dúvida, essa é a ideia, né? A ideia é essa, a ideia é semear o bem, semear a gente falar de coisas positivas e boas, né? Claro, a gente está aqui para falar de espiritismo também, para passar esses conceitos e essas ideias, mas, acima disso, de fazermos aí o auxílio, né, no trabalho e no desenvolvimento de homens de bens. Sim. De homens do bem. Então, para a gente finalizar esse momento, a gente quer convidar vocês a fecharem os seus olhos e a gente vai sair desse ambiente um pouquinho. Feche os seus olhos. Procure se sentar numa posição bem confortável nesse momento. E respire profundamente. Inspire, sinta o ar entrando nos seus pulmões, fazendo bem a todo o seu corpo. E expire devagar. Respire novamente e sinta que esse ar te preenche de muita paz, muita calma e serenidade. E sinta-se grato por esse momento. De olhos fechados ainda, imagine que você está se levantando de onde está e caminhando até a porta. Pare em frente à porta e devagar abra essa porta. Antes de dar o primeiro passo lá para fora, sinta uma leve brisa tocando o seu rosto. É uma brisa reconfortante, que não é nem muito quente nem muito fria, é perfeita.
agora sim, saia por essa porta e observe o céu. Olha que céu bonito foi preparado para você. Os pássaros cantam, as borboletas voam, o vento balança as flores. Existem muitas flores ao seu redor, de todas as cores, de todas as formas. E essas flores parecem que sorriem para você. Olhe mais adiante e perceba que existe um pedaço de terra sem flores. Caminhe até lá. Conforme você se aproxima desta terra, preste atenção nos sons. Escute os risos, risos de criança. Há crianças por ali. Pare em frente a esse pedaço de terra e perceba que há várias crianças ali esperando por você. Note que você carrega uma bolsa consigo. Tire de dentro dessa bolsa algumas sementes. As sementes dessa bolsa são variadas entre si. Aquelas crianças estão ali a te observar. E você agora planta essas sementes nesse pedaço de terra. Dê uma semente a cada criança e convide-as a plantarem ali também. Curtam esse momento. Também haverá flores, mas as crianças continuam a te olhar. Retire da sua bolsa mais sementes. Perceba que as sementes de sua bolsa não findam. Quanto mais você retira, mais sementes tem lá dentro. E agora, coloque um punhado de semente na mão de cada criança. E peça para que cada uma delas coloque as sementes em sua própria bolsa. E agora elas correm, cada uma em uma direção, indo ao encontro de outras terras que ainda não têm flores. Elas estão indo semear o que aprenderam com você. Sem olhar para trás, refaça o seu caminho e entre de novo pela porta por onde saiu. Retorne devagar ao seu ambiente. Respire fundo e tenha no seu coração a certeza trabalho cumprido. Tenha no seu coração a alegria de saber que você semeou em nome de Deus. Que você foi um representante de Jesus nesse momento, no auxílio a essas crianças, no ensinamento que deu a elas.
elas são o futuro de um mundo melhor. As crianças que passam pelo seu caminho precisam de você, precisam dos seus saberes, do seu exemplo e da sua arte, para também caminharem no bem. E para que o nosso novo tempo, o novo mundo que se aproxima, seja um lugar como era a sua sala de evangelização, acolhedor e feliz. Respire fundo e devagar pode abrir os seus olhos e vamos voltando para este momento. O futuro está surgindo, um momento novo e lindo, transformando o caminho que devemos percorrer. Sente que o amor está envolvendo todos num só pensamento, esperando o momento para poder vencer. Acenda a luz que há em ti, a caridade te fará sorrir. É o que Jesus nos ensinou, e nós agora vamos expandir. Olha, o futuro está surgindo, um momento novo e lindo, transformando o caminho que devemos percorrer. Sente que o amor está envolvendo todos num só pensamento, esperando o momento para poder vencer. Não oprima o coração, deixa a emoção transparecer. Precisamos um do outro, é desta forma que vamos crescer. Acenda a luz que há em ti, a caridade te fará sorrir. É o que Jesus nos ensinou, e nós agora vamos expandir. Que vocês continuem esse trabalho maravilhoso nessa seara da evangelização espírita e que cada vez mais esse trabalho floresça e nos dê muitos bons frutos, flores e frutos maravilhosos. Sigamos adiante, sigamos em frente e até mais, pessoal. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus, um grande abraço.